E aí pessoal, tudo bem com vocês? Nesse vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a fazerem um jogo de batalha nas águas. Então é um jogo de barco, onde o objetivo é que cada barco tente acabar com as 5 vidas do seu oponente. E eu disse que esse jogo ele tem algumas características de inteligência artificial, porque eu, como player 1, estou controlando o meu barco vermelho, e o player 2, que é a CPU, que é o barco azul, está sendo controlado pela própria CPU. Então ele está fazendo uma movimentação de uma forma inteligente, entre aspas, ele vai para cima, ele vai para baixo, sem eu controlar. Ele também atira sempre na minha direção, e eu vou explicar para vocês o porquê que isso não pode ser considerado uma inteligência artificial de fato. Mas o legal é que com esse jogo, a gente já dá um primeiro passinho, já começa a entender como que funciona esses jogos mais inteligentes, para a gente conseguir aplicar isso nos nossos próximos jogos. E só uma novidade também, pessoal, eu criei um server do Pequenos Devs lá no Discord. O Discord ele é um site bem legal, é um aplicativo muito legal, em que a gente pode conversar sobre assuntos em comum. Então eu criei um server lá para a gente poder conversar sobre Scratch, sobre outras plataformas de game também. E o mais legal é que eu estou lançando uns desafios para o pessoal que está lá. Então quem tiver interesse, já deixa aí nos comentários, né, falando que tem interesse, e eu deixo o link do Discord para vocês entrarem lá e se divertir com a gente também. Vamos aprender a fazer o jogo então? Então, começando o nosso jogo, eu já apaguei aqui o ator do gato. No cenário, eu já subi uma imagem aqui do meu computador, que é essa de água. E no código, eu criei duas variáveis, uma chamada minhas vidas e outra chamada vida CPU. E quando o jogo começa, eu já defino as duas variáveis para 5, que é o valor, é o número de vidas que eu quero colocar para cada um dos barcos mesmo. Então, começando os nossos atores agora. Como sempre, eu vou pegar aqui um ator já pronto do meu computador para ganhar tempo. E aqui no Player 1, o que eu quero fazer agora? Sempre que a bandeira verde for clicada, eu quero colocá-lo em uma posição padrão, que é essa aqui que ele está mesmo, menos 200 e 0. E para sempre, agora a gente vai controlar as setas do teclado, o movimento dele. Então, se a tecla seta para cima for pressionada, o que a gente vai fazer? A gente vai mudar o eixo Y, ou seja, vai adicionar ao eixo Y o valor 3. Vou duplicar tudo isso aqui para a gente fazer o movimento, fora, da tecla para baixo, só que agora a gente vai mudar em menos 3. Quando clica na bandeira verde, ele vai para cima, ele vai para baixo, beleza. Vamos fazer agora o nosso Player 2, né, que é a CPU, então também vou pegar aqui já um ator do meu computador. E o que a gente vai fazer agora é uma coisa parecida, mas tem algumas diferenças importantes. É aqui que a gente vai colocar agora a inteligência artificial, entre aspas, do nosso jogo. Porque o barco da CPU, ele vai para cima e ele vai para baixo sozinho, não vai ter ninguém controlando ele. Então como que a gente vai programar isso? Primeira coisa, também vou colocar ele numa posição padrão, que é exatamente essa, 200 e 0. E para sempre, eu vou criar uma variável agora para isso, que ela vai chamar sobe ou desce, e ela quem vai controlar se ele está no movimento de subida ou de descida. Eu vou tirar ela aqui do palco, porque não é interessante para a gente que ela seja visível. E eu já vou começar agora, dentro desse sempre, defina essa variável de sobe ou desce para um número aleatório entre menos 1 e 1. Então ela pode ser menos 1, 0 ou 1, ela pode ter esses três valores. E depois que a gente fizer esse sorteio dentro de um bloco sempre, então o jogo para sempre vai estar fazendo isso, eu vou repetir entre 25 e 50 vezes, que também foi uma conta que eu cheguei aqui testando, mas vocês podem mudar. E agora a gente quer que ele vá para cima ou para baixo, dependendo do valor sorteado aqui. Como que a gente pode fazer isso? Eu preciso mexer no eixo Y, que é o vertical, e eu quero que ele adicione. Então eu vou colocar o mude Y em... Vou usar um bloco de multiplicação e eu vou colocar o valor 3, que é um número padrão que eu quero para cada movimento que ele faça, vezes o valor da variável sobe ou desce. Então, se a variável sorteou o número menos 1, 3 vezes menos 1 é menos 3, ele vai para baixo. Se sorteou o valor 0, 3 vezes 0 é 0, ele vai ficar parado. Se sorteou o número mais 1, 3 vezes 1 é 3, então ele vai subir. É exatamente o que ele está fazendo. E só para ele não se esconder aqui, a gente vai usar um bloco que é esse aqui. Se tocar na borda, volte. Porque aí ele, pelo menos ele fica travado aqui, ele não some da tela. Vamos agora programar os canhões que ficam em cima aqui dos barcos. E a gente fez isso em um ator diferente, vocês já vão ver por quê. Então vou pegar aqui o ator canhão P1.
Eu quero colocá-lo como um ator diferente justamente porque ele tem um movimento independente do barco. Enquanto o barco vai só para cima e para baixo, ele precisa acompanhar o meu mouse, porque é o ponteiro do mouse que indica a posição do canhão. Então ele precisa girar nesse sentido também. Por isso que a gente criou um ator independente. E aí para programá-lo, também aqui quando clicar na bandeira verde, o código dele é bem simples. Eu só vou apontar para a direção 90 graus, para que ele sempre comece virado para a direita, aqui que é exatamente onde ele está. E aí, para sempre, eu vou colocar um vá para P1, para que ele sempre siga a mesma posição do barco. Então, se o barco estiver subindo, o canhão sobe também. Se ele estiver descendo, o canhão também desce. E aqui um outro bloco, aponte para o ponteiro do mouse, justamente para dar esse efeito. Quando eu coloco o mouse para cima, ele também acompanha. Quando eu coloco para baixo, ele também acompanha. E por isso que a gente fez esse ator independente. O canhão P2, desculpa, o canhão da CPU, né, que é o nosso Player 2, ele também funciona de uma forma muito parecida. Então já vamos fazer aqui quando clicar na bandeira verde. Só que agora eu não quero que ele aponte para 90 graus, eu quero que ele aponte para menos 90 graus, que é o oposto, né? Ele está agora do lado direito, então ele precisa apontar para o lado esquerdo, então menos 90 graus. E aqui para sempre a gente vai fazer uma coisa muito parecida. Vá para CPU, que agora ele precisa acompanhar esse ator. E o aponte, diferente do Player 1, que ele precisa apontar para o ponteiro do mouse, o Player 2, a CPU, ela precisa apontar para o P1, que é esse ator aqui. Então, se eu estiver indo para cima, eu quero que o canhão sempre aponte para cima. Se ele estiver indo para baixo, eu quero que o canhão aponte para baixo. E é isso que ele está fazendo. Conforme meu barco vermelho vai se movimentando, reparem no canhão aqui do Player 2, da CPU. Vai subindo ou vai descendo também. Então é exatamente esse o movimento que a gente quer. Então a gente já pode criar o nosso alvo, né, que vocês repararam que sempre fica um alvo seguindo o meu mouse. Isso é só para deixar o jogo mais bonitinho, com uma cara mais profissional. Então o código dele muito básico. Quando clicar na bandeira verde, para sempre. Vá para o ponteiro do mouse. Então, opa, meu alvo aqui não está exibindo. Então, para sempre, agora ele fica exibindo, ele fica seguindo, né, o cursor do meu mouse, e é isso que eu queria. Vamos agora fazer o ator bala, né? São as balas que vão sair dos canhões agora. Então, eu vou pegar aqui no meu computador o bala P1, que precisa sair desse canhão. Então, vamos programar isso agora também. Quando clicar na bandeira verde, para sempre. E o que a gente vai fazer? Primeiro eu vou verificar se o mouse está pressionado, porque é o comando do mouse que indica se a bala precisa sair do canhão ou não. Então vamos achar isso aqui. Se o mouse pressionado, o que eu quero fazer? Eu vou colocar esse bloco vá para o P1, desculpa, vá para o canhão do P1, né? Para que ela saia sempre aqui do canhão. E eu vou criar um clone desse ator, porque é o clone que vai dar o movimento de que, como se ela estivesse andando, né? Cada bala é um clone diferente. Então, quando ela chegar aqui no final, a gente vai destruir esse clone para que cada bala seja um ator independente um do outro. E aqui vou esperar um segundo entre um tiro e outro, para que a gente não possa dar aquele efeito de rajada de metralhadora. O jogo acaba ficando muito fácil quando a gente permite isso. E aqui, quando eu começar como clone, então eu vou mostrar, né, esse ator, porque ele começa escondido. Então a gente mostra ele. Aponte para o ponteiro do mouse, que eu quero que a bala saia na direção onde meu mouse está, porque é o mouse que está indicando a direção. E agora a gente vai repetir até que, a gente precisa agora programar o movimento da bala até que ela encoste nesse ator ou ela encoste na borda. Então é isso que a gente vai fazer. Repita até que. Vamos achar aqui. Tocando em borda. Ou tocando em CPU, que é o nosso barco. Então a gente vai repetir. O que a gente vai repetir? Até chegar lá, o movimento dele. Então eu preciso fazer ele andar
X passos, e aqui eu vou colocar 5. Aí vocês podem testar a velocidade que vocês quiserem, lembrando que quanto maior esse número, mais rápido a bala vai sair. E aí depois que ela chegar ao destino dela, né, que é ou a borda ou o CPU, o que a gente faz? Apaga esse clone. E aí quando eu apertar o mouse, ele cria um outro clone e repete esse processo aqui. Então é assim que esse movimento funciona. E vamos agora programar a bala da CPU. É um código parecido até também, mas também tem as particularidades. Sempre que a gente começa o jogo, eu vou esperar um segundo para que a CPU já não comece atirando, isso tornaria o jogo um pouco mais difícil, mas se vocês quiserem que seja mais difícil, pode desconsiderar esse bloco de espere um segundo. E aqui, para sempre, vá para o canhão da CPU, para que também a bala sempre saia do canhão da CPU. E a gente vai fazer a mesma coisa, criar um clone, porque é um efeito muito parecido que a gente quer dar. E no espere, ao invés de esperar um segundo, como a gente está esperando aqui na bala do P1, eu vou esperar um número aleatório, para dar aquela dificuldade a mais no jogo. A gente nunca vai saber. Opa, eu usei bloco errado aqui, não é espere até, é o espere. Então eu vou colocar entre 1 e 2 segundos, porque aí a bala hora vai sair depois de 1 segundo, hora depois de 2 segundos. Então a gente que está jogando nunca vai saber, isso torna o jogo um pouquinho mais difícil. E aí quando começar como clone, como a gente fez na bala do Player 1, mostra, porque ela também começa aqui escondido. A gente vai apontar agora para o Player 1, porque agora é o movimento contrário, né? A bala saindo da CPU, a gente tem que apontar para o Player 1. E também vamos fazer o repita até que. Só que o OU agora vai considerar tocando em borda, da mesma forma do Player 1. Só que aqui, ao invés de tocando na CPU, obviamente a gente vai colocar tocando no Player 1. Então repita até que uma dessas duas condições seja satisfeita, seja verdadeira. E a gente também vai colocar mova 5 passos, vocês coloquem mais ou menos se quiserem. E aí no final, quando ele atingir o objetivo dele, a gente também vai apagar o ator então. Então beleza, a bala está vindo na minha direção, óbvio que eu posso fugir, mas se eu ficar parado, a bala me atinge. E aqui não está acontecendo nada com as vidas porque a gente não programou ainda, mas é isso que a gente vai fazer agora. E aí voltando para o Player 1, a gente vai programar essa colisão agora. Então, quando a bandeira verde for clicada, eu só vou deixar aqui em outro bloco por organização mesmo, para sempre a gente vai verificar a colisão, que é uma coisa que a gente faz em praticamente todos os nossos jogos. Então, se o Player 1 estiver tocando na bala da CPU, que é o inimigo, entre aspas, do barco, o que a gente vai fazer? A gente vai subtrair uma vida. Então eu vou mudar as minhas vidas para -1. Vou estar subtraindo -1. E a mesma coisa a gente vai fazer aqui na CPU, só que invertendo as variáveis, obviamente. Então, se tocar na bala do Player 1, a gente vai subtrair uma vida das vidas da CPU. Vamos ver se está funcionando. Vou tomar um tiro aqui. Beleza, 4, 3. Vamos tentar acertar um para ver se está funcionando também. Beleza, está tirando vida da CPU. E agora, para deixar o jogo mais bonitinho, vamos colocar uma mensagem de quando você perde ou quando você ganha, para deixar o jogo com uma cara um pouco mais profissional, né? Então, quando clicar na bandeira verde, esse é o ator que eu estou usando, ele tem esse you lose e o win, né? Você perdeu e você ganhou em inglês, vocês podem fazer isso do jeito que vocês quiserem. Então, quando clicar na bandeira verde, a primeira coisa que eu vou fazer é esconder, porque a gente não quer que isso apareça no começo do jogo, a gente quer que apareça só no final. Aqui no movimento, eu vou jogar ele para o centro da tela, e aqui na aparência também eu vou aumentar um pouquinho o tamanho dele, porque o meu desenho ficou pequeno, mas aí dependendo de vocês, vocês não precisam aumentar. E aí depois disso, eu vou esperar um segundo, porque eu também não quero que isso já aconteça no começo do jogo, e aqui eu vou fazer uma verificação dentro de um sempre. Então, se vamos usar um bloco de igualdade, vamos pegar a variável. Se o valor da variável minhas vidas for igual a 0,
ou seja, o player 1 perdeu. O que eu vou fazer? Eu vou mudar a fantasia dele, desse ator, né, para costume 1, que é exatamente o you lose, você perdeu. Então, se as minhas vidas forem igual a 0, eu perdi. Vou mostrar, né, porque até então ele está oculto, está escondido. E vou mandar aqui um pare todos, porque o meu jogo acabou. E aí eu vou duplicar esse código, fazer a mesma coisa, só que agora para as variáveis vida CPU. Então, se as vidas CPU for igual a 0, a gente vai mudar para costume 2, que é o you win, você ganhou. Também vou mostrar isso e vou parar todos. Então vamos só testar. Vou tentar ganhar aqui rapidinho, para a gente ter esse efeito. Não é tão fácil assim de ganhar, né, pessoal? Afinal, ele ficou bem inteligente, essa aleatoriedade dele fica difícil de acertar. Ele vai para cima, vai para baixo, a gente nunca sabe para onde ele está indo. Então tá com 2 vidas. Beleza, ganhei. Agora vamos perder, para ver se está funcionando. Perder é mais fácil, né? Só a gente ficar parado. Então 3, 2, 1. Beleza, perdeu. Então é isso que eu queria mostrar para vocês. Esse jogo já ficou bem mais legalzinho, ele já tem uma certa inteligência, não chega a ser artificial, mas ele já tem esse movimento aí mais aleatório, tanto que ficou até difícil eu ganhar para mostrar se estava funcionando o win ou lose. Mas acho que já ficou bem legal. Queria pedir para vocês, então, quem curtiu, já dá um joinha no vídeo, verifiquem a assinatura para ver se você está inscrito no canal ou não. Isso me ajuda na divulgação, me ajuda a gravar cada vez mais vídeos. E não se esqueçam também que quem se interessar, deixa aí nos comentários que eu coloco o link da nossa comunidade, do nosso server no Discord, para que a gente consiga fazer cada vez mais desafios. Beleza? Valeu, pessoal!